Hello! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, videozinho de hoje é daqueles vídeos típicos que a gente vem aqui para avisar vocês sobre datas de matrícula e quando começar a arrumar a documentação, datas para o primeiro semestre, para o segundo semestre, para tentar prevenir que vocês não se atrasem, não façam correria e até mesmo para prevenir que vocês não percam a matrícula. Isso, que nem teve o vídeo meses atrás com relação ao primeiro semestre de 2022. 22, isso. Ainda tô um pouco perdida com o finalzinho de ano aí. Essa data é uma data que acontece sempre um fenômeno do pessoal que faz Enem, faz vestibulares e infelizmente vão mal. Aí começam a mandar mensagem pra gente perguntando se ainda dá tempo de vir estudar aqui e tudo mais. E dependendo pra faculdade já não dá mais tempo. Isso, daí depende da faculdade que a pessoa tá buscando e tal, pra saber se vai dar tempo ou não. Até porque, como, por exemplo, o pessoal começa a buscar, né, porque descobre que tem outras oportunidades além do Brasil e vê que, como não tem vestibular, às vezes pensa que, como no Brasil faz o vestibular, leva a documentação e matricula, pensa, não tem vestibular, não tem a prova, é só me matricular. E não é bem assim que funciona, né? Tem toda a questão de legalização. Porque pensem, para vocês viajarem para fora do Brasil, vocês têm que arrumar uma documentação. Então, já é bem burocrático. Então imaginem para estudar fora do Brasil. Então vocês têm que fazer toda uma questão de documentação e legalizar esses documentos. E aí não é da noite pro dia que vocês vão ter tudo isso pronto. Isso, tem toda uma burocracia por trás, que vocês têm que arrumar a documentação e tarará. Inclusive, tu poderia explicar o porquê que demora ou não demora, porque para umas pessoas sim e para outras pessoas não. Podia explicar um pouquinho sobre isso antes da gente falar sobre as datas de matrículas. Bom, eu acho que é importante frisar que a documentação que cada pessoa vai precisar vai depender um pouco da faculdade que a pessoa vai escolher. Tá, então primeira coisa é a faculdade. Isso, primeira coisa é escolher a faculdade. E aí, cada faculdade vai pedir uma documentação diferente. Mas, independente da faculdade, vocês vão ter que legalizar a documentação no Brasil e aqui na Argentina. Aí, esses trâmites, depende da faculdade. E aí, o tempo também vai depender. Porque vai depender da documentação que vocês já têm, se a documentação de vocês vai precisar segunda via ou não. Depende de várias coisas, o tempo que vocês vão levar. Tem também a questão de que esses documentos que vocês vão ter que legalizar, cada cidade, cada estado tem um prazo diferente. Não é algo, digamos, tabelado, não é algo fixo para todos os lugares. Ou seja, cada estado depende do órgão. Um órgão vai demorar mais. Por exemplo, Secretaria de Educação. Tem Secretaria de Educação de um estado que demora mais do que outro. Isso, por exemplo, até para tirar um RG, numa cidade tem a opção de tirar RG 24 horas e na outra cidade não tem a opção de 24 horas, demora um mês para entregar um RG. Tipo, esse é um exemplo, assim, muito, muito fácil. Tipo, na capital, normalmente tem a opção do RG 24 horas e nas cidades do interior, normalmente não tem RG 24 horas. E aí, se tu mora muito longe da capital, tu nem tem como ir até a capital fazer um RG 24 horas. E esse exemplo funciona para os outros órgãos também. E esse exemplo funciona para outros órgãos, cartório. E também tem a questão da documentação aqui na Argentina, que demora, às vezes fica pronto em um mês, às vezes demora um pouquinho mais. Então, depende da faculdade, depende da questão dessa questão burocrática. Então, não é sempre que vocês vão conseguir a documentação em um mês, em uma semana, 2 semanas. Qual que é a média, assim, que o pessoal demora? Normalmente, como depende da faculdade a entrega da documentação para matrícula, digamos que para as particulares, normalmente, assim, 1 mês, 2 meses. E quando é para as públicas, em torno de 3 meses. Porque... Mas pode demorar um pouquinho mais. Pode demorar um pouquinho mais. Ou conseguir fazer antes também, né? Ou conseguir fazer antes. Mas normalmente as públicas são as que demoram mais os trâmites, até porque as públicas não têm tanto arrego, assim, de entregar alguma coisa de documento depois. Porque as particulares, elas são um pouco mais tranquilas com algumas coisas. Então, as particulares, às vezes... Os trâmites são menores, são mais rápidos do que as públicas. E as públicas exigem mais coisas. Então, nas particulares, às vezes, é bem mais rápido de fazer os trâmites. E para vocês entenderem bem, toda essa burocracia de arrumar documentação não depende exclusivamente da gente e nem de vocês, e sim dos órgãos envolvidos. E como a Gabriela explicou, a demora de cada órgão vai depender do estado e vai depender de... Se eles estão a fim de entregar em 1 semana, em 2 semanas, em 1 mês. Na hora, às vezes. Principalmente os órgãos públicos, né? Como o MEC aqui da Sim. Argentina, do Brasil e etc.
E, bom, aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que quem tá chegando agora no canal, quem tá vendo esse vídeo como o primeiro vídeo do canal, deve estar se perguntando, tá, mas como é que vocês sabem dessa informação, etc. Bom, pra quem não sabe, eu trabalho com assessoria já tem aí mais de 3 anos, então eu tenho bastante conhecimento com relação a isso. E a gente também tem a nossa assessoria, então também temos os nossos assessorados que estavam fazendo os trâmites para entrar agora no primeiro semestre. Alguns deles fizeram trâmites, assim, conseguiram fazer trâmites muito rápido. Em 1 mês a documentação deles estava toda pronta para fazer matrícula na UBA, agora no primeiro semestre. E outros deles demoraram 3 meses. Então, varia muito a questão de documentação. Varia de estado, varia de cidade. Então, a gente sempre dá essa média, por exemplo, para as públicas de 3 a 4 meses. E para as particulares, 1 mês, 2 meses para entregar a documentação e tá tudo prontinho. Isso. Além disso, como vocês já devem saber, para as faculdades públicas vocês vão precisar de um certificado de espanhol, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas vai ter também esse tempo de vocês estudarem espanhol e conseguir obter o certificado. Então é por isso que demora esse tempo. Vocês não vão conseguir, tipo, a prova não é difícil, mas vocês não vão conseguir, tipo, em 1 mês estudar e ter o certificado. A não ser que, claro, vocês já sejam fluentes em espanhol antes de pensar em vir pra cá. Tá, vamos parar de enrolar e vamos pro mais importante, que são as datas. Vamos começar Isso. com a UBA, que é a mais procurada, e depois Mais a gente fala das outras também, as mais procuradas, que é Barcelona e o UNLP. UBA, primeiro semestre, dá tempo ainda ou não dá? Primeiro semestre não dá mais. A gente avisou, tipo, agosto, por aí mais ou menos, pra vocês iniciarem os trâmites que já estavam em cima da hora, que tinha que fazer a documentação, que tava super em cima. Então, UBA agora, primeiro semestre, as matrículas já estão super em cima. Agora, fevereiro, março, vai abrir as matrículas. E aí, muita gente nos procura perguntar que data que vai ser. Ano passado foi todo mês de fevereiro, basicamente. Ano retrasado foi entre final de fevereiro e início de março, 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, não me lembro. Então, se a gente tiver como base ano passado, no caso 2021, né, considerando que a próxima matrícula é 2022, foi todo mês de fevereiro. Então, vocês teriam aí só o finalzinho de dezembro, que pega Natal e Ano Novo, que nada funciona em nenhum dos 2 países direito, e janeiro para fazer a documentação. Então, assim, Pra quem não tem nada arrumado, então já não dá mais tempo. imagina vocês conseguirem aprovar um certificado de espanhol intermediário 2 e mais fazer a documentação nesse tempo. Pode ser que vocês consigam? Pode, mas não, a gente, por exemplo, a gente como assessoria não dá mais garantia. Contratos vão estar para o segundo semestre. A gente até tenta, né? A gente faz o possível. Se vocês ficarem com a documentação toda pronta, vocês podem fazer matrícula, não tem problema nenhum. Mas contratos agora com assessoria somente segundo semestre. E, inclusive, desconfiem se alguém disser para vocês que dá 100% de garantia que vocês ingressam no primeiro semestre. Porque, de verdade, é pouquíssimo tempo para vocês arrumarem documentação nos 2 países e conseguirem certificado de espanhol, principalmente para quem não tem nenhuma base de espanhol. Exato. E documentação não depende só de assessoria e de vocês. Como a gente falou, depende de terceiros, que a gente, né, às vezes não consegue influenciar em nada para a documentação ficar pronta mais rápido. Tá, lembrando que a gente tá falando da UBA. Do primeiro semestre de 2022. Isso. E pro segundo semestre da UBA, até quando é uma data limite pro pessoal começar a arrumar a documentação? Assim, eu diria que uma data boa é entre janeiro e fevereiro, porque daí, tipo, dá tudo tempo de tranquilo. Se acontece qualquer coisa com a documentação, por exemplo, um documento saiu errado, tem que corrigir, etc. Dá tempo tranquilo de corrigir, a pessoa consegue estudar espanhol com tranquilidade pra fazer a prova. Tudo bonitinho. Fevereiro, final de fevereiro, assim, no máximo estourando, seria ótimo pra começar os trâmites, pra ingressar no segundo semestre. E, assim, março, a gente faz o possível, o impossível, mas tem que correr muito com a documentação. É aquilo, a gente tenta. Se não der, fica pro próximo semestre. Sim, e até inclusive nossos assessorados sabem que quando a pessoa tá correndo com a documentação, a gente vai ali quando a gente... Não, tá, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. E assim, vai o máximo de rápido possível, mas como a gente falou, tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que não vão depender de vocês, que vão ser de terceiros, que infelizmente não tem nem como a gente, nem como vocês apressarem. Então, segundo semestre ideal, máximo fevereiro. Eu falei data boa, mas eu penso que a data boa é o quanto antes melhor. Sempre, Porque, tipo, minha documentação ficou pronta 3 meses antes. Show! Imagina ficar 1 semana antes. E então, você ficar naquela ansiedade, tipo...
não sei se vai dar ou não vai dar, não sei se vai ficar pronta, se não vai. E aí, porque assim, a UBA ela não dá arrego. Se você não tiver com toda a documentação legalizada no Brasil, na Argentina, o certificado de espanhol, você não faz a matrícula. Não tem como entregar nada depois. Exato. Não dá pra dever documento. Aí imagina vocês correndo com documentação e tendo que estudar espanhol pro certificado. E procurando apartamento aqui na Argentina. Tudo isso na mesma semana. Então, assim, o documento depois de legalizado nos 2 países, ele não perde a validade. Tá legalizado? Show! Se vocês estiverem com o documento pronto, que nem a gente já tem alguns assessorados que já chegaram aqui, já estão, tipo, aqui se adaptando, melhorando mais o espanhol, porque já estão com o certificado de espanhol na mão também, alguns. A documentação deles já tá ok, o certificado de espanhol já tá na mão, estão aqui se adaptando, conhecendo a cidade, e quando chegar na matrícula, eles vão se matricular, show, tranquilos, No nosso Instagram o pessoal pode ver. Isso, no nosso Instagram, quem não nos segue ainda, não sei o que vocês estão perdendo de tempo, porque a gente posta informação sobre a Argentina todos os dias. Lá a gente posta vocês, ou seja, os assessorados que estão chegando aqui na Argentina. Tá, então pra resumir, qual que é o pessoal gosta de fazer bastante essa pergunta, qual que é a data boa pra começar a arrumar a documentação? O quanto antes. O quanto antes melhor. Mas, pra quem quer pro segundo semestre, janeiro, fevereiro ali, pra ficar tranquilo. Ah, você tá vendo o vídeo em março e quer tentar? Beleza, a gente tenta, só não vai dar garantia que vai conseguir ingressar. Se não der tempo, fica pro próximo semestre. Isso. E aí a gente vai indo. E aí, se caso vocês estiverem vendo esse vídeo, por exemplo, em maio, saibam que em maio, já pro segundo semestre... Não, independente da data que a pessoa estiver vendo, imagina aí uns 3, 4 meses antes da matrícula é uma data boa. Sim, é boa no caso como máximo pra UBA, né? Isso. E aí, por exemplo, provavelmente em maio vocês vão estar aí com início pra 2023. Lembrem que as matrículas são sempre em fevereiro, março, mais ou menos. Então calculam uns 3 meses antes. E pro segundo semestre é junho, julho? Junho, julho. Normalmente final de junho, início de julho. Ah, e outra dúvida que o pessoal tem também é quanto tempo que demora para obter o certificado de espanhol. É meio relativo isso, mas eu acho que uns 3, 4 meses já é um tempo suficiente para obter o certificado. Ou seja, para estudar e fazer a prova e aprovar. Sim, eu acho que sim. Vamos falar da Barceló agora. Que eu acho que é a segunda mais procurada das faculdades. Depois da UBA. Depois da UBA. Bom, a Barceló, que provavelmente, se você tá vendo esse vídeo agora, você tá pesquisando sobre medicina na Argentina, agora nesse mês de dezembro, você vai ver que a matrícula dela para o pré-grado de janeiro tá aberto. Só que, para você matricular no pré-grado de janeiro, como a gente falou, você tem que estar com a documentação pronta e você tem que também depender se quando a tua documentação estiver pronta, vai ter vaga ainda na faculdade, porque a gente comenta em outros vídeos que as faculdades aqui da Argentina, elas não limitam vagas. Porém, isso vale para as públicas. A Barceló é particular. As particulares, elas limitam vagas. Por quê? Porque é uma faculdade particular, então elas têm vagas limitadas, sim. Então... Mais um motivo pro pessoal correr e não ficar deixando pra última hora. Isso. Então, provavelmente, se você tentar dar início na tua documentação agora, a chance de, por exemplo, não ficar pronto e não ter mais vaga é muito grande. Por exemplo, na semana passada, eu fiz a matrícula com um assessorado e só tinha mais 2 turmas disponíveis. Então, na semana passada, isso. Então, provavelmente, se você começar os trâmites agora, até a tua documentação ficar pronta, tem grande chance de não ter mais vaga. E o pré-grado começa em janeiro. Tá, então o pré-grado de janeiro não dá mais tempo. Não dá mais tempo de iniciar os trâmites. E a Barceló abre de novo, hein? Agora a próxima matrícula inicia entre março e abril para iniciar as aulas em maio. Tá, então em janeiro não dá mais tempo. Pro pessoal que tá vendo agora em dezembro, seria para março. Para março? Março ou abril a matrícula para iniciar as aulas em maio. Isso, agora quem começar os trâmites de agora até mais ou menos fevereiro vai entrar na Barceló em maio. Resumindo, para o pré-grado de janeiro, apesar de estar aberta a matrícula, como vocês têm que legalizar a documentação, não daria tempo para a gente iniciar os trâmites de vocês. O que a gente está fazendo? Se vocês querem tentar ainda assim, a gente vai fazer o contrato para vocês entrarem em maio. E se caso a documentação de vocês ficar pronta e ainda tiver vaga na faculdade, o que pode acontecer, vocês ingressam agora, mas de garantia não dá mais tempo, porque, né, como eu comentei, semana passada eu fiz uma matrícula e só tinha vaga mais em 2 turmas. Então, é bem provável que, a não ser que eles abram mais turmas,
que não vai ter vaga mais em janeiro. Então, agora, de certeza, vocês ingressam na Barceló no mês de maio. Que as matrículas são entre março e abril. Aí, se vocês iniciarem os trâmites entre, mais ou menos, janeiro e fevereiro, vocês ingressam nesse pré-grado de maio. Depois, se vocês iniciarem entre março, vai ser mais ou menos a mesma questão que se vocês iniciassem agora. Tipo, pode ser que dê tempo pra vocês ingressar no pré-grado de maio, mas aí vai depender se a documentação ficar pronta e se tiver vaga ainda. Porque daí provavelmente as matrículas já vão ter aberto e aí é aquela coisa, já vai ter um monte de gente que se matriculou na primeira data, porque nossos assessorados, quando a documentação deles está pronta, a gente matricula eles na primeira data. Então, muita gente, imagina quantas pessoas se matriculam nos primeiros dias. As turmas, tipo, da manhã e da noite, que são as mais requisitadas, lotam super rápido. Tá, e pra quem estiver vendo esse vídeo em fevereiro e por acaso não der tempo de se matricular em março, qual que seria a próxima data? Ou seja, por segundo semestre, né? No caso. Isso, pro segundo semestre, daí a Barceló tem outro ingresso, que é pro pré-grado, que inicia entre finalzinho de agosto e início de setembro. Que as matrículas normalmente abrem entre final de junho e início de julho e vão também até finalizar as vagas ou até mais ou menos início das aulas lá por agosto. Tá, vamos resumir a Barceló então. Tem ingresso em janeiro e maio e depois agosto. Agosto, isso. Tá, lembrando que a Barceló é uma faculdade particular, então ela não vai exigir o certificado espanhol. Isso. Logo, vocês conseguem arrumar toda a documentação antes e também, como é uma faculdade particular, elas não são tão exigentes assim. Já falamos da UBA, falamos da Barceló, vamos falar da UNLP agora, que é a terceira mais buscada. Isso. A UNLP, inclusive, ela é a segunda melhor universidade pública do país, ficando atrás somente, claro, da UBA, que todo mundo já sabe que é a melhor universidade da América Latina, consequentemente a melhor também da Argentina. Exato, e ela fica em La Plata. Isso, que é a 52, 53 quilômetros mais ou menos de Buenos Aires, ou seja, ela é super pertinho da capital e quem quer um custo de vida mais baixo, vale a pena escolher a UNLP, porque como é perto da capital, além de vocês estarem perto da capital, eu falei capital 500 vezes, como ela fica numa província, então vocês têm um custo de vida mais baixo, vocês vão estar numa ótima universidade, também tem a opção de ingressar numa universidade pública. Exato. O próximo, ela só tem, digamos, o defeito da UNLP é que ela tem ingresso somente uma vez por ano. Então, vocês não conseguem mais entrar em 2022. Aí vocês vão dizer, tá, mas a matrícula dela tá aberta, fica aberta até dia 17 de dezembro desse ano. Por que eu não posso entrar ainda? Porque a UNLP tem que fazer todos os trâmites, assim como a UBA, tanto no Brasil quanto na Argentina, e não dá tempo de fazer mais a documentação de vocês, além de também precisar do certificado de espanhol. Exato. E a questão da UNLP é que a UNLP ainda pede mais uma documentação além do que a UBA pede. E então, assim, real UNLP não dá tempo mais para esse ano. E outra questão que a UNLP, as matrículas são sempre no ano anterior para ingressar no ano seguinte. Então, a UNLP, as matrículas abrem entre novembro e dezembro, para você começar as aulas em fevereiro do ano seguinte. Então, por exemplo, quem vai estudar em 2022, que é o próximo ano, se matriculou agora. Ou seja, agora está abertas as matrículas e como você não tem nenhuma... Suponhamos, né, que você não tenha nenhuma documentação pronta para o ano que vem para a UNLP, não dá mais tempo. Se você quer estudar na UNLP, aí só para 2023, que as matrículas vão abrir... em novembro e dezembro de 2022. Isso. Lembrem que é sempre novembro, dezembro do ano anterior que vocês querem estudar. Isso. E aí, o UNLP tem uma questão bem particular que, por exemplo, quem não concluiu o ensino médio nunca consegue entrar no ano seguinte na UNLP. Porque o ano termina em dezembro e as matrículas são em novembro. E as matrículas são em novembro e dezembro. E tem toda a parte da legalização dos documentos. E aí não dá tempo de fazer os trâmites para entrar no ano seguinte na UNLP. Então, pessoal aí que tá visando a UNLP, saiba que os documentos têm que estar prontos entre novembro e dezembro para poder matricular para o ano seguinte. Mas vamos ter um vídeo explicando mais sobre a UNLP, como agora a UNLP só tem próximo 2023. Tá, então vamos resumir o vídeo para caso alguém não tenha entendido. Qual que é a data boa? O quanto antes melhor. Mas podemos falar que uma data limite para vocês fazerem o trâmite com tranquilidade é 3, 4 meses, é uma data boa. 2 meses antes, a gente tenta correr com a documentação de vocês, mas não dá garantia. Isso no caso das públicas? Isso no caso das públicas. E se for particular, uns 2 meses ainda é mais tranquilo. Porque lembra que a particular não precisa de certificado espanhol, e para as públicas sim, que seria o UNLP e UBA. Isso. Bom, acho que era isso.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aqui embaixo nos comentários. Quem puder curtir o vídeo ajuda muito. E é isso, lembrando que a gente tem a nossa assessoria, que vai ter o QR Code aqui ou embaixo na descrição. Qualquer um dos dois é só apontar a câmerazita. Câmerazita. Ou clicar no link que você vai pro nosso WhatsApp e lá a gente tira todas as informações e tudo que vocês precisam para vir estudar aqui na Argentina. É isso. Tchau! Tchau!